David não chegou a conhecer o pai, pois ele faleceu antes mesmo do filho ter nascido. Ele também perdeu a mãe muito cedo e logo de cara teve que se virar sozinho para poder conseguir seu sustento diário. Então vamos acompanhar a história de David desde seu nascimento até... Enfim, vamos acompanhar o romance de formação em David Copperfield, escrito por Charles Dickens, publicado pela Companhia das Letras. Eu recebi o livro de David Copperfield, da Companhia das Letras, já há alguns meses, e aproveitei a leitura conjunta de um grupo de amigas que estava organizando, né, para ler. Mas, como o livro é muito grande, não consegui acompanhar o cronograma. E então, eu me permiti ler devagar, né, para poder prestar atenção na história. E além disso, não é uma leitura muito fácil, porque além de ser bem detalhada e ter um excesso de personagens, então em vários momentos eu ficava até um pouco confusa, tipo, que tantos personagens são esses? O que eles estão fazendo aqui? Aí eu tinha que dar uma parada, dar uma respirada para poder organizar as ideias e retomar a leitura. Mas enfim, eu terminei e agora eu vim falar um pouco sobre esse menino que sofreu desde pequeno, cresceu sem os pais, né? Ele não chegou a conhecer o próprio pai, o David, o mesmo faleceu antes dele nascer. E a mãe dele era muito novinha quando teve. A mãe dele acabou se casando com outro homem que aparentemente, né, era um cara, assim, legal, mas na medida que os anos vão passando, que o David vai deixando de ser bebê, vai crescendo, vai vendo, né, realmente quem é o padrasto dele. E esse homem, ele vai manipulando a mãe do David e meio que afastando esse contato entre mãe e filho. Então o David vai crescendo sem o amor, né, maternal. A mãe dele enxerga as coisas que tá acontecendo, mas ela fica no meio, entre o padrasto e entre o amor do filho. Ela acaba tomando algumas atitudes que ela não queria, mas ela se vê obrigada, né, por causa do marido. E isso vai sufocando tanto ela, que ela acaba desfalecendo e, enfim, deixando o filho à mercê desse homem e da cunhada que foi morar junto, né, na casa pra ajudar, que essa cunhada é, olha, pra não dizer outra coisa. Quando o David se vê sozinho no mundo, praticamente, sem mãe, pai já não tinha, e o padrasto não se viu na obrigação de ficar com o menino, praticamente bota o menino pra fora de casa, não coloca, né, gente? Mas tem uma situação que o menino se vê sozinho à mercê e ele sai à procura de uma tia que tinha vindo visitá-lo quando ele nasceu, desejosa de que ele nascesse uma menina, acho que fosse uma menina, e quando a tia viu que era um menino, ela capou a mula e fugiu, porque ela não queria um menino, ela queria, né, uma sobrinha. Era o sonho da vida dela. A princípio, eu vou confessar pra vocês que eu não tinha gostado dessa tia, eu abominei, né, a atitude, o modo de pensar dela. E quando o David foi à procura da tia, e detalhe, o David era muito novinho, ele era criança ainda, viu? Pré-adolescente no máximo, ele era muito novinho, ele partiu pelo mundo afora, né, pra procura de alguns conhecidos, morar na casa de alguns conhecidos enquanto isso, até conseguir encontrar a tia dele. Então eu pensei, não tinha outra pessoa pra ele buscar, tem que ser justamente a dita cuja tia que o repeliu, né, no momento que ele nasceu, só por ele ser menino. Que ele pensei, né, vamos ver onde a história vai dar, né, a única parente que ele tem mesmo, então vamos seguir o rumo. Mas ao contrário do que eu esperava na leitura, a tia dele o recebeu muito bem, o acolheu, educou o menino, lutou pra que o menino crescesse, pra que o menino tivesse o melhor, e acabou criando um vínculo que ele não teve com a própria mãe. E eu acabei ganhando uma admiração por essa mulher. Aquela má impressão que eu tive no começo da leitura passou, e desde então eu comecei a gostar dela durante o livro inteiro, e o que eu contei até agora não chega nem a um terço do livro, é bem no começo. Então, pra vocês verem o tanto que ela me ganhou em poucas páginas. E a partir daí a gente vai acompanhando o crescimento do David. Então é uma história de formação em que ele vai lutando sozinho, meio com a supervisão da tia dele, mas ele vai, né, buscando os sonhos, os desejos dele. Ele vai conhecendo muitas pessoas que inicialmente ele confia, ele acredita e vai quebrando a cara e vai quebrando o feio, não somente com uma, mas com várias pessoas. E é uma história que vai a todo momento entrando personagens, tanto amigos quanto familiares, amigos que vão se tornando muito próximos do David, que vão criando um laço além da amizade. Nós vamos acompanhando as tentativas de erros e acertos do David, os amores e desamores dele. Ele se apaixona por uma garota, uma moça que a adora, e ela, vou contar pra vocês, vou confessar que eu não gostei dela do começo ao fim. Por mais que o David tenha recebido e crescido com uma boa educação, tem um momento aqui na história que ele perde as estribeiras com um personagem aqui, que vamos dizer que seria
um certo vilão aqui na história. Os personagens são humanos, né? Uma hora perde a paciência e parte por... Enfim, não foi a primeira vez que eu li David Copperfield, pelo menos não inteiramente. Quando eu era mocinha, eu peguei esse livro emprestado de uma amiga, porém, eu li só a primeira parte. E hoje eu vejo, com essa releitura dessa primeira parte, que agora que eu consegui ler o livro por completo, que eu li... Acho que não chega um terço, talvez um quarto da história. Eu li só a parte que ele era criança e talvez se tornando adolescente. O grande desenvolvimento mesmo, os percalços que ele enfrentar na vida dele, eu nem fazia ideia. E eu tinha gostado bastante na época que eu li. Só que eu não tinha a continuação em mãos. E quando eu recebi, fiquei animada, porque eu não lembrava nada da história. Praticamente nada, mas eu tinha esse sentimento que eu tinha gostado, né, da leitura, então eu peguei animada pra ler. Porém, a história pra mim tinha altos e baixos, não sei se é porque é um livro que tem quase 900 páginas, e tinha momentos que a história se tornava extremamente arrastada. Os capítulos são grandes, você lê com calma pra você entender os personagens, e aquilo que apresenta lá pra frente, eles mudam, eles ganham um papel importante na história, e alguns vocês podem não gostar a princípio, como dei o exemplo da tia. Lá pra frente vocês venham gostar não somente ela, mas outros personagens também, ou ao contrário, acontece. Alguns outros personagens no começo são apresentados pra gente de uma forma, nossa, que cara legal, sabe? Que vai ser super amigo do David e tal. No andar da carruagem da história você vai ver que é um belo DP. Foi meu primeiro contato com um livro inteiro do Dickens, né? Ele escreveu vários outros livros e o Dickens, ele colocou muito de si nessa história do David Copperfield. Algumas situações que aconteceram na vida dele, ele usou pra colocar isso na história, de sua personalidade, de sua profissão também. Eu não li nenhuma biografia do autor, nem sei nada sobre a vida dele, mas tinha algumas informações no final do livro da Companhia das Letras, que relatava e conta um pouco da trajetória desde quando ele nasceu até o fim de seus dias, o que ele fez, o que ele escreveu, onde ele trabalhou, com quem ele se casou. Inclusive, ele até traiu a esposa dele, ele teve uma amante, coisa que eu não esperava, mas enfim. Então deixo aqui a indicação pra vocês de David Copperfield, mas fica a dica, leiam com calma, leiam com paciência, porque é uma história que vale a pena, mas vocês têm que ler com o pé no chão pra vocês entenderem e conhecerem todos os personagens bem a fundo, beleza? Vale muito a pena a edição da Companhia das Letras, porque além de ter, né, esse conteúdo extra que eu falei pra vocês, tem muitas notas de rodapé. Se eu não me engano, o Miquel até comentou num vídeo de unboxing que eu acho que tem mais de 200 notas de rodapé. E isso também é um motivo que atrasa um pouco a leitura, porque tem que ficar parando. Assim, eu que gosto, pelo menos, de ler todas as notas de rodapé, se eu não ler, eu fico incomodada. Parece que tá faltando alguma coisa, alguma informação que ajuda, né, a entender e incrementar a história. Então eu sempre parava quando apareciam as notas de rodapés. E então tem que ser lido com calma, né? Atrasa um pouco a leitura, mas dá pra ir lendo e contextualizando bem o que tá acontecendo. Vou deixar o link de compras aqui, caso vocês estejam interessados. Essa edição vale muito a pena. Vou deixar também minhas redes sociais pra vocês me seguirem por lá, pra gente se aproximar, pra gente se conhecer, se conversar, beleza? E aguardo vocês aqui embaixo pra gente conversar. Vocês já leram o David Copperfield? Ficaram curiosos pra conhecer a história desse menino que sofreu tanto na vida, gente? Não tem como vocês não gostar dele. Desde o começo até quando ele se torna adulto, a ingenuidade dele acaba ganhando a gente. Aguardo vocês pra conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.